Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez eu vou estar aqui gravando um vídeo explicando para vocês sobre coleta de informações, tá certo? Essa é uma das fases do Pentest, quando a gente realiza um teste de penetração no sistema. Geralmente a gente classifica em várias fases, né? A primeira fase é a coleta de informações, ou Information Gathering. Essa fase ela é subdividida em várias outras fases, ela trata de um conceito importantíssimo, né, para a segurança da informação e tem a ver com como nós tratamos os nossos dados. Assim como eu falei em outros vídeos, né, sobre malware ou scanner, a gente não precisa começar coletando, atacando necessariamente o sistema. A gente pode fazer um ataque, digamos assim, não direto ao sistema, né? Coletar informações, primeiramente, do sistema, para ver se a gente pode atacar de alguma maneira, ou como a gente deve seguir em tal sistema, ou sistema X, sistema Y. E cada sistema tem a sua variação para que isso aconteça. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que é a coleta de informações necessariamente, né? Como eu falei, é o primeiro passo na invasão de sistema, né? Onde a gente aprende o máximo sobre o escopo de nossa análise. Então, a gente coleta o máximo de informações possíveis nessa fase, né? Essa coleta pode ser feita, por exemplo, pelo Google, pelo site do Shodan, ela pode ser feita pessoalmente, você pode ir na empresa, tentar coletar informações que tem no próprio local, ao redor. Você pode tanto coletar informações de maneira digital como de outras maneiras, né? Simplesmente obter informações de vários modos, sem atacar de fato. É basicamente uma etapa de análise. É exatamente isso. A gente analisa o que tem a empresa e como possivelmente a gente pode atacar. Isso muitas vezes é mais importante do que necessariamente saber a falha. Às vezes você sabe a falha que aquele determinado site, que aquela determinada aplicação tem, e é só você explorar. Isso é fácil você procurar. Entendi que aquele site tem determinada falha. Você vai na internet, procura como explorar essa falha e em um tutorialzinho você aprende no instante como fazer isso. Mas coletar essa informação para saber chegar até que falha necessariamente o sistema tem é que é diferente, certo? O Information Gathering, você vai fazer o ciclo daquilo, né? Então você vai fazer a coleta de informações, tentar um ataque. Se ele não funcionar, você volta a fazer todo o ciclo das 5 bases da segurança da informação, né? Do pentest, necessariamente, como você coordena o pentest. Então, se você não consegue passar de uma etapa, ou então você passa da etapa, mas você percebe que você tem que voltar para a etapa anterior, é importante, às vezes, você voltar e rever quais informações a mais você pode obter para tentar um outro tipo de invasão, né? Outro tipo de exploração do sistema. E às vezes quando você faz um pentest é necessário isso também. Aí o que a gente responde em uma análise inicial, né? Ou basicamente information gathering? A gente quer saber quais são os sistemas que o alvo possui, o sistema operacional que está rodando naquele computador. Se a gente sabe o sistema operacional, a gente sabe quais são as falhas que já foram descobertas para aquele sistema operacional, principalmente se ele não está atualizado, o que é muito comum hoje em dia. Você vê sistemas operacionais, tanto de servidores quanto de computadores comuns, né, da empresa, que não são atualizados, justamente porque a empresa ela tem que pagar a licença novamente daquele sistema operacional, que geralmente é muito caro, né? Se você vai ter muitos computadores com sistema operacional original, é muito caro pagar aquelas licenças. Então as empresas, em geral, tendem a não pagar, então eles têm um sistema antigo. Servidor é a mesma coisa. Aqui, como eu falei, devidamente atualizado com as versões. Se existe algum firewall proxy na rede, né? Então, se está desviando o tráfego para um lado ou para outro, se ele está impedindo determinadas portas ou determinadas ações no sistema, é importante saber disso, claro. Como é a estrutura da rede, né? Então, você está entrando na rede de uma empresa ou você está em um site, como é que eles se estruturam? Como eles gerenciam a rede deles, né? As informações, como eles fazem para essas informações serem distribuídas. Quais os sites visitar, né? Isso tem mais a ver quando você está fazendo um information gathering de uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas, sabe? Então isso daqui tem a ver com você saber como é a personalidade da pessoa. Isso também é importante. Information gathering é uma coisa extremamente extensa, tá, pessoal? Não trata só do mundo virtual, não trata só de você procurar pelo Google ou Shodan, mas, como eu falei, ir na empresa ou coletar informações telefônicas da empresa, várias coisas. Tem muita coisa para a gente tratar em Information Gathering, não tem como a gente tratar em uma aula de alguns minutos aqui no YouTube. Tá? Então, por exemplo, quando a gente trata uma pessoa ou mais pessoas e a gente está coletando informações sobre ela,
né, visando conseguir um ataque de engenharia social no futuro. Então, se você tem boas informações sobre a pessoa, você tem mais chance de conseguir realizar um ataque de engenharia social, enganar aquela pessoa. Os parceiros de negócio, né, da empresa, quem a empresa está conectada, às vezes a empresa está conectada com outra empresa que não tem uma boa visão em segurança da informação, né? Isso daqui é interessante, né? Ver se um diretor da empresa está viajando, porque isso quer dizer que eles não vão agir como normalmente eles agiriam, né? Então, às vezes você tem uma vantagem maior para invasão. Procurar os servidores de e-mail, FTP, isso tem a ver com scanning, tá certo? A gente vai trabalhar também. E os IPs, que são os endereçamentos das máquinas. Às vezes é interessante também encontrar um MAC. Aí a gente tem aqui os pilares da segurança da informação, tá certo? E a gente está tratando da primeira parte da segurança da informação, do pentest propriamente dito. E quais são os pilares da segurança da informação? Isso é importante saber para que a gente entenda que na coleta de informações a gente pode acabar vazando esse tipo de coisa. As pessoas tendem a pensar que a segurança da informação tem a ver, o pentest tem a ver apenas com você conseguir o acesso, a shell, ao servidor e conseguir, vamos supor, burlar o servidor, alterar coisas sensíveis. Mas nem sempre. Muitas coisas não são tão visadas pelas empresas, mas elas trazem informações muito importantes para atacantes, né? Ou dados mesmo, que podem servir para ataques, certo? A gente tem que entender que a gente trata da segurança da informação, não segurança digital, propriamente dita. A gente tem que tratar de toda a informação que tem na empresa e impedir que ela vá. Às vezes, um ataque a uma empresa nem necessita que o ataque seja virtual. Só pode realizar um ataque apenas com engenharia social ou apenas com coleta de informação. Já é possível realizar um ataque. Então, você coleta uma gama de informações da empresa que estão soltas na internet ou na própria estrutura deles, faz um ataque de engenharia social por telefone ou pessoalmente, e aí você vai lá e consegue ter acesso à empresa, ter ganho financeiro ou coisa do gênero. Isso é o que um atacante, um criminoso, poderia fazer, entendeu? Então é importante a gente conhecer os pilares da segurança da informação para a gente não ter esse preconceito, né, do que necessariamente é segurança da informação. Então a gente tem, por exemplo, os pilares da integridade, autenticidade, o não repúdio, a disponibilidade e a confidencialidade, certo? E aqui a gente tem outra imagem, né, que eu queria trazer. Como ela se estrutura em si, né? Ela cresce pela tecnologia, né, pela lidar com pessoas, né? Então isso é um pilar essencial que sustenta a segurança da informação, não o pilar da segurança, mas o pilar que sustenta ela. Então são as pessoas. Então, você tem que lidar com as pessoas. Se elas não vão vazar informação, elas têm que estar bem treinadas. E isso é uma coisa muito difícil, tá? Você vai gastar tanto com tecnologia quanto você vai gastar com pessoas para treinar e manter a sua informação. O processo de produção daquela empresa ou coisa do gênero, se ele é simples ou se ele é complicado, para pedir que haja, por exemplo, corrupção dentro da empresa ou roubo de informação, né? A gente vê aí pelo Brasil mesmo, né? A gente tem muita burocracia, eu acho que isso todo mundo sabe, né? Como a gente tem muita burocracia, é muito processo, processo em excesso, acaba que você não consegue chegar ao seu resultado, né, de maneira fácil, de maneira simples. Então, se você tem muita burocracia dentro da sua empresa, às vezes vale mais a pena você retirar essa burocracia. E esse processo aqui, ele ajuda em manter a informação segura, necessariamente, porque ela não vai passar pela mão de muitas pessoas, só de quem essencialmente necessita daquela informação. Aí a gente tem o pilar da integridade, né? Nenhum dado deve ser modificado indevidamente. Então esse é o conceito básico. O usuário ele não pode ser capaz de modificar nenhum dado de maneira indevida. Então se ele é um usuário simples, se ele é um cliente simples, ele não pode alterar coisas como conta bancária, ele não pode alterar o quanto ele tem de vantagem naquela empresa, ele não pode ter acesso a informações sensíveis da empresa para alterar o sistema devidamente. Então nenhum dado do sistema vai ser alterado. Lembrando que dado não é informação, necessariamente. Dado é qualquer estrutura do sistema, né? Então, dados são coisas que ainda não viraram informações. Eles são interpretações, são bits, tá certo? Nenhum bit pode ser alterado indevidamente pelo usuário, certo? Em outras palavras, a infraestrutura de TI deve estar protegida contra qualquer brecha que permita a quebra da integridade de um arquivo ou documento. Então, aí já explica bastante um arquivo ou documento. Então, ele não pode alterar dados de arquivos ou documentos. Já outra dica para você entender integridade. Esse conceito também é aplicado à integridade de sistemas. Ele não pode alterar arquivos ou documentos, então ele não pode ter acesso à alteração desses arquivos e documentos
para que ele possa burlar o processo da empresa. Não precisa nem ter necessariamente um conhecimento tão forte em computação. Se ele entende bem segurança da informação, se ele entende bem engenharia social, ele é capaz de fazer isso perfeitamente. O conceito também é aplicado à integridade de sistemas. Então, aí a gente finalmente chega nos sistemas. Né? Então, ele não pode alterar dados que estão dentro de sistema. Aí o conhecimento é necessário. O aprendizado de invasão e tudo mais é necessário. A confidencialidade, né? Então tem que ser confidencial. O acesso a todos os registros e sistemas digitais devem ser restritos às pessoas certas. Isso quer dizer que quem não pode ter acesso a de mim, não pode ter acesso a de mim. Né? Então, se o usuário comum não pode entrar no sistema como admin, ele não pode entrar no sistema como admin. Se ele não pode entrar no sistema em si, né? Se ele não pode acessar o servidor, ele não pode acessar o servidor e pronto. Entendeu? Não significa que porque ele conseguiu acessar o servidor e não fez muita coisa, que aquilo ali não está inseguro. Está inseguro, está potencialmente seguro. Se o usuário faz uma coisa que ele não pode, já é um problema de segurança. Então aqui tem também a ver com a infraestrutura do prédio. Se você está lidando com a empresa, hardware não pode ser alterado, então ele não pode ter acesso a áreas restritas a ele, tá certo? Fisicamente. Não pode ir para salas que ele não possa entrar. Disponibilidade. Isso tem a ver com DDoS, por exemplo. Né? Negação de serviço. Tem a ver com infraestrutura do sistema. O sistema está bem configurado para resistir, para não acabar tendo erros. A gente tem que lembrar que o usuário comum, mesmo o usuário comum que não tem conhecimento técnico, ele vai mexer no sistema. Ele vai sair brincando com aquilo ali. Né? Então, uma hora ele pode acabar mexendo uma coisa que ele não deveria mexer. Né? Então, uma mensagem de erro que ele não gosta, ou algo do gênero. Então, o sistema tem que estar disponível sempre. Outra coisa é que o servidor tem que aguentar a quantidade de usuários que ele propriamente vai receber. Então, você tem que fazer uma previsão de quantos usuários vão acessar aquilo ali da maneira certa. E tem a ver também com proteção ao ataque DDoS, o acesso físico do servidor. Então, o servidor não pode crashar recebendo muito acesso, ele não pode ser fraco de memória, né? Ele não pode estar ali e estar sujeito a potencialmente ter erros, né? Ou até danos propriamente no local que o servidor está. Então, sei lá, caia um azulejo, bate no computador que está administrando aquele servidor e ele quebra. Pode acontecer também. Exclusão de segura de arquivos. Aqui tem também um outro conceito que fala aqui sobre a criptografia. Então, você pode criptografar suas informações para permitir que a disponibilidade dos arquivos seja certa. A gente tem a autenticidade. Garantir que as informações sejam provenientes de uma fonte confiável. Foi estabelecido o pilar da autenticidade. Né? Então, tem que sair do seu local, do servidor, e tem que chegar no cliente. E tem que sair do cliente e chegar no servidor. Certo? Existem muitas maneiras de fazer o que a gente chama de spoof, meio que desviar o tráfego. Você diz que veio de tal lugar, mas na verdade você não veio. Isso você precisa de um conhecimento um pouco mais técnico, mas é perfeitamente possível fazer isso. Tá? Então, o servidor ele tem que garantir que ele está recebendo a informação do local certo. Para isso existem cookies, existem tokens que podem ser utilizados, existe a sessão, né? Registro de sessão. Então você faz uma sessão de, sei lá, 10 minutos. Né? Então o cara tem acesso àquilo ali a 10 minutos, por 10 minutos. Isso já é algo que ajuda. E outra coisa é criptografia. Né? Criptografia sempre ajuda nesse tipo de coisa. Não repúdio ou irretratabilidade. Pedir que os usuários neguem a autoria de uma determinada informação, garantindo assim a autenticidade que foi criado esse pilar. No meio do caminho, ninguém pode alterar nada. Não pode haver a possibilidade do usuário negar que foi ele que enviou tal informação ou que foi Fulaninho que enviou tal informação para ele. Tá certo? Então, é basicamente o seguinte. Ele está querendo tirar o dele da reta, né? Então, ele quer dizer assim, não, beleza, o sistema deu algum problema, vamos supor, você rastreou que foi até tal computador. Ele não pode ter a capacidade de dizer que não foi ele que fez aquilo. Então, ter sistemas complexos e bem feitos ajuda nisso. Você sabe que tal informação partiu daqui. Não tem a possibilidade de ela ter partido de outro lugar. Para que coletar informações? Isso é uma pergunta interessante. A gente tem que lembrar que a gente está vivendo na era da informação. Né? Então, informação é tudo. Até para as pessoas que menos colocam informações na rede, informação é tudo. A gente tem que manter nossos dados seguros, né? As informações da gente seguras. Cartão de crédito, o que é que você gosta. Às vezes o cara ele começa a conversar com você perguntando o que é que você gosta, vamos supor. E daqui a pouco você ganha a confiança dele, né? E ele começa a perguntar informações mais sensíveis suas, por exemplo. Você gosta de tal coisa? De repente ele pensa, se você gosta de tal coisa, sua senha pode ter a ver com tal coisa, tá certo? Se você já usou cartão de crédito,
quantos dígitos tem o seu cartão de crédito, né? De alguma forma, ele vai enrolar você para ele fazer essa pergunta da maneira mais sensível. Então, a gente tem que manter nossos dados seguros. IoT, né? IoT é basicamente o mesmo que falar do nosso futuro, garantido. As coisas vão se conectar cada vez mais à internet. Eletrodomésticos já estão começando a se conectar à internet, né? Então, tudo vai ser conectado. Basicamente, é isso que a IoT fala. Então, a nossa cidade em si vai ser conectada. Ela vai ter todos os instrumentos conectados. Câmeras, computador, micro-ondas, relógios ou pulseiras, carros vão ser conectados à internet. Sistema de iluminação, cafeteira, televisão, a gente já sabe, forno, enfim. Esse tipo de coisa, eles vão estar conectados à internet. Então, a gente tem que garantir o sigilo das nossas informações, porque esse é o futuro, né? As coisas vão estar cada vez mais conectadas à internet. Daqui a pouco você vai ter um robô em casa, daqui a uns 10, 20 anos. Pode ser que você tenha um robô em casa, e aí o robô ele tem o quê? Uma câmera, né? E ele vai estar conectado. Então, se um hacker hackeia seu robô, ele sabe como é sua casa. Então, é interessante falar de IoT. Futuro garantido porque Google e empresas extremamente importantes já visam isso. Eles sabem que eles querem esse futuro. Então, se as empresas grandes querem formar esse futuro e eles já estão conseguindo fazer isso, então é praticamente garantido que esse vai ser nosso futuro. E a gente tem que se preparar para esse tipo de coisa. Então a gente tem aqui, por exemplo, a explosão, né, de dispositivos conectados. Então desde da indústria até sua casa, né? Vários dispositivos são conectados à internet. Então a gente tem aqui, por exemplo, os anos passando, né? E aí a quantidade de bilhões de dispositivos que são conectados à internet. Em 2020 visa que a gente vai ter algo próximo a 50 bilhões de dispositivos conectados à internet. Certo? Não sei direito a certeza desse gráfico, mas provavelmente é algo bem próximo que vai acontecer. Aí a gente tem aqui a IoT e a nova era de coleta de informação, né? Então a gente tem alguns ataques que são utilizados em IoT, os ataques mais importantes. E a gente tem uma timeline aqui, por exemplo. DDoS utilizando o IoT. Diversos dispositivos atacaram 1 terabit por segundo. Então eles fizeram uma conexão de 1 terabit por segundo, que é bastante. Pensa assim, se você comprar um computador hoje que tem 1000 gigabytes, né, de armazenamento, ou 1 tera de armazenamento. Pois bem, você pega isso e divide por 8, porque são bits, tá certo? Que a gente está lidando. Então ele tem 1 terabyte. Você pega isso e divide por 8. Né? A cada 8 segundos, um HD seu, todas as informações de um HD seu são enviadas para um determinado servidor. Né? Então ele tem que aguentar essa conexão, né? Por rede. Né? Então, passando por fiozinho e chegando nele, ele tendo que processar todas as informações. É muita coisa, certo? A gente tem o Stuxnet, né, o Worm Stuxnet. O Worm é uma classificação suscetível do vírus, né? Então, o Worm ele pode se espalhar sem a necessidade de você necessariamente clicar nele ou executá-lo. Ele pode sair se espalhando pelo servidor. Você executa uma vez, ele vai sair espalhando para o resto do mundo. É quase como se ele fosse uma criatura viva mesmo. E é um Worm misturado com ransomware, é várias coisas esse Stuxnet. Então, roubo de software, né? Outros tipos de worm. E a gente tem aqui, por exemplo, um estilo de ataque, né, visando o IoT. A gente toma controle aqui de determinado carro, por exemplo, roubar informações. Então a gente pode ver aqui, eu não sei o que é isso daqui, desculpe, não lembro, enfim. Mas aqui a gente tem, por exemplo, roubo de carro e tomar controle de determinados dispositivos. E a gente tem as setinhas de como eles fazem isso, né, quais dispositivos são e tudo mais. E aqui a gente tem, por exemplo, o Shodan, né, que já é uma coisa atual. Né? Os dispositivos de navegação já usam tecnologias que visam a IoT. O Shodan é um exemplo. Ele é o que coleta informações pela internet, faz o rastreio das informações pela internet, percebe esses dispositivos. Tá? Aí a gente tem aqui passividade e atividade de técnicas de scanning, de footprinting, né? E a gente vai ver as 3 divisões que a gente tem para Information Gathering. Então, antes de a gente ver essas divisões, a gente precisa saber o que é coleta passiva e o que é coleta ativa de informação. Coleta passiva de informação é basicamente eu receber informações de maneira que não ligue a minha pessoa diretamente. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, do pilar de não repúdio, né? Que a informação ela tem que chegar para mim e garantir que veio de mim. Né? Aqui, na coleta passiva, não tem capacidade disso acontecer. Certo? Na coleta ativa, tem capacidade disso acontecer.
Às vezes não tem, às vezes tem. Depende do quanto de conhecimento você tem para desviar seu tráfego. Tá? Mas na coleta passiva, isso não é muito possível. Você faz a consulta da vítima do alvo, tentando capturar informações de maneira passiva. Geralmente é o Google, o Shodan. Você não envia informações para o alvo. Coleta ativa, você acaba fazendo isso. Você tem que enviar informações para o alvo, tem que fazer requisições, tem que fazer escanas na própria rede. Então você envia informações para os dispositivos para receber as informações de volta, certo? Isso acaba gerando, classificando você como uma coleta de informações ativa.